Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Eu sempre gosto de acalentar cada um de vocês que sempre está aqui com a gente, batendo esse papo, fazendo com que a gente sempre traga muita informação do esporte para cada um de vocês. Vamos começar falando do Galo da Praia, que entra em campo hoje à noite pela Série B, diante da equipe do Cuiabá, aqui no estádio Rei Pelé. O Galo vai precisar dessa vitória para, quem sabe, assumir a liderança da competição. É meio complicado, mas depende de uma combinação de resultados, mas quem sabe o Galo consiga essa vitória no jogo de hoje, 19h30 aqui no estádio Rei Pelé, contra a equipe do Cuiabá. Ingressos à venda, expectativa de grande público hoje no estádio Rei Pelé. Tá aí, arquibancada baixa R$15 a meia entrada, R$30 a inteira. Arquibancada alta curva e também a grande arquibancada, R$30 meia entrada, R$60 a inteira. E as cadeiras estão custando R$150 a meia entrada e R$300 a inteira. A arbitragem para o confronto de hoje à noite já está definida. O trio de arbitragem será catarinense. O árbitro principal, Gustavo Hervino Bauerman. Assistente 1, Alex dos Santos. Assistente 2, Henrique Neu Ribeiro. O quarto árbitro é o alagoano Vilmar Santana de Oliveira. E o VAR será comandado pelo carioca Rodrigo Nunes de Sá. Provável Galo que vai a campo hoje tentar buscar essa vitória, tá aí na tela pra gente acompanhar. Matheus Albina é o goleiro, o Everton lateral direito, Henri e Luiz Segovia, a dupla de zaga. Na lateral esquerda, Matheus Ribeiro. O único volante de ofício é o Igor Meritão. O CRB vai de 2 meias, GG e Danielzinho. E o trio de ataques, Tiaguinho do lado, o Douglas Baggio do outro e o Breno Herculano aí como centroavante da equipe. Esse é o time do técnico Eduardo Barroca, muito provavelmente o time que vai a campo hoje. A gente faz uma expectativa de equipe, né? Não tem como cravar, mas muito provavelmente essa vai ser a equipe do Galo que vai a campo hoje à noite. A rodada de número 6 vai ser finalizada hoje à noite com o jogo do CRB e mais um jogo. E nós temos aí os resultados de momento dessa rodada de número 6. Ferroviária venceu a equipe do Coritiba por 2-1. O Remo venceu o Amazonas por 1-0. O Volta Redonda venceu o Paysandu também por 1-0. Atlético Goianiense venceu o Novo Horizontino por 1-0 também. O Atlético Paranaense foi derrotado em casa pelo Botafogo de São Paulo por 4-1. Resultado esse que custou o emprego do técnico Barbieri, que era o técnico do Atlético Paranaense, e foi demitido por conta dessa derrota para a equipe do Botafogo de São Paulo. A equipe da Chapecoense venceu o Criciúma por 2-1. Operário venceu o América Mineiro por 1-0. Ontem nós tivemos um jogo apenas. O Goiás venceu a equipe do Avaí por 2-1. E hoje nós teremos 2 jogos. Além de CRB e Cuiabá às 19h30, teremos às 21h30 a equipe do Atlético enfrentando a equipe do Vila Nova. Vamos à classificação aí para a gente acompanhar como está o Galo da Praia nesse momento, né? Então o Goiás lidera com 13 pontos. Segundo é o Remo com 12, terceiro o Avaí com 11, o Cuiabá é o quarto com 11 pontos também. O Cuiabá é adversário do Galo hoje à noite. Vila Nova é o quinto com 10 pontos, o sexto é o Coritiba também com 10, o sétimo é o CRB com 10 pontos também. Vamos acompanhar a situação do Galo. Caso o Galo vença, o Galo vai a 13 pontos, empata com o Goiás. Para ele ultrapassar o Goiás na pontuação, ele vai ter que fazer pelo menos 3 gols de diferença. Ou 2 gols de diferença desde que vença por mais de 3-1, ou 4-2, ou 5-3. Ou 5-3 exatamente. Então é mais ou menos isso para ele ultrapassar o Goiás. O problema é que o Vila Nova também entra em campo. O Vila Nova está na frente do CRB. Então ele também tem que descontar esse saldo de gols para a equipe do Vila Nova. Então para o CRB terminar na liderança não é fácil. Mesmo vencendo, ele vai ter que depender dos resultados aí, principalmente do Vila Nova. Mas se ele vencer, ele vai ficar dentro do G4. Isso aí não tem dúvida. Então por isso que é importante a vitória para o Galo voltar para o G4 da competição. Dando sequência, o oitavo é a Chapecoense com 9 pontos, com 9 também é o nono Atlético Paranaense, o 10º América Mineiro, o 11º Ferroviária, o 12º Atlético Goianiense e o 13º Novo Horizontino. O 14º é o Operário com 7 pontos. O 15º é o Criciúma também com 5 pontos, o 16º é o Botafogo também com 5 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, nós temos o Volta Redonda com 4 pontos, que é o 17º, o 18º é o Atlético com 3, o 19º Paysandu com 2 e o 20º e lanterna da competição até o momento é a equipe do Amazonas com 2 pontos somados até o momento. Então vamos desejar boa sorte ao Galo no jogo de hoje, que vença para voltar ao G4. É importante terminar essa rodada de número 6
dentro do G4, porque aí você começa a jogar pressão para as outras equipes, mostrando que você vai ficar ao longo da competição aí ou dentro ou beirando o G4, para quando chegar na reta final o Galo dê aquele sprint final e se classifique para a Série A, que é o grande sonho do torcedor do Galo e a torcida da gente, para que isso dê certo para o Galo da Praia no final, no início do mês de dezembro, que é quando vai terminar a Série B esse ano. Agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Bragantino estão liderando a competição. O Bragantino vem surpreendendo aí. Ontem conseguiu uma vitória importantíssima diante da equipe do... O Bragantino enfrentou quem? Deixa eu lembrar aqui. Enfrentou o Mirassol. Venceu o Mirassol por 1-0 e com isso assumiu a liderança, empatado com o Palmeiras. O Palmeiras foi na frente por conta do saldo de gols, mas está empatado em número de pontos com o Palmeiras. Uma equipe surpreendente que não fez um bom campeonato paulista. Muita gente indicava que o Bragantino seria um dos ameaçados em cair para a Série B e ele vem surpreendendo aí na liderança da competição junto com o Palmeiras. Vamos acompanhar os resultados da rodada de número 7, está aí na tela para a gente acompanhar. São Paulo e Fortaleza ficaram no 0-0. O Fluminense venceu o Sport por 2-1. O Sport não conseguiu vencer ainda na competição. Inclusive, foi demitido o técnico Pepa, que era o técnico do Sport, após essa derrota para a equipe do Fluminense. O Corinthians venceu de virada a equipe do Internacional por 4-2. Ceará venceu Vitória por 1-0. O Bahia venceu o Botafogo por 1-0. O Palmeiras venceu fora de casa o Vasco por 1-0. Resultado esse que fez com que a equipe do Palmeiras assumisse a liderança da competição. O Grêmio venceu o Santos por 1-0, o jogo dos desesperados. As duas equipes estavam na zona de rebaixamento e o Grêmio conseguiu se recuperar, vencendo o Santos, deixando o Santos na zona de rebaixamento e abrindo um pouquinho de distância dessa zona tão temida aí. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1, resultado este que fez com que o Flamengo perdesse a liderança e também a segunda posição da competição. A equipe do Red Bull Bragantino venceu o Mirassol por 1-0, jogo esse que eu acabei de comentar rapidamente aqui. E ontem tivemos um jogo também do Atlético Mineiro vencendo o Juventude fora de casa pelo placar de 1-0. Classificação da Série A na tela aí pra gente acompanhar. Tá aí, Palmeiras na liderança com 16 pontos. O Bragantino é o segundo também com 16 pontos. Tem um gol a menos de saldo. Caso o Bragantino tivesse vencido por 2 gols de diferença ou mais a equipe do Mirassol ontem, o Bragantino seria o líder do campeonato. Já pensou? Ninguém cravaria essa situação aí, mas por muito pouco o Bragantino não está liderando isoladamente aí a competição. Terceiro é o Flamengo, que caiu da primeira para a terceira posição com 14 pontos no momento. O quarto é o Cruzeiro. O Cruzeiro aí deu um salto grande, gigante na tabela aí com essa vitória importante dentro do Flamengo no fim de semana. É o quarto com 13 pontos. Com 13 pontos também é o quinto, que é o Fluminense. O sexto é o Bahia com 12, o sétimo é o Ceará com 11, o oitavo é o Corinthians com 10, o nono é o Internacional com 9 pontos, o Atlético Mineiro é o décimo também com 9, o São Paulo é o 11º também com 9 pontos. O 12º é o Botafogo com 8, assim como o Grêmio, que agora é o 13º colocado com 8 pontos. Veja o salto que o Grêmio deu ali, se afastando da zona de rebaixamento. 14º é o Vasco com 7 pontos. O Vasco vem caindo aí rodada após rodada, já começa a se aproximar e já está com a mesma pontuação do Fortaleza, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Vasco vem em uma queda aí absurda na competição, perdendo partida após partida e está caindo aí a equipe do Vasco da Gama. O 15º é o Juventude com 7, o 16º o Mirassol também com 7 e o 17º Fortaleza começa a abrir a zona de rebaixamento, foi ultrapassado ontem pela equipe do Internacional após a vitória do Inter, do Atlético Mineiro, perdão. Com a vitória do Atlético Mineiro ele ultrapassou o Fortaleza e o Fortaleza está abrindo agora a zona de rebaixamento, é o 17º com 7 pontos. 18º é o Vitória com 6, 19º o Santos com 4 e o 20º e lanterna da competição. Até o momento a equipe do Sport, que só somou 2 pontos, não venceu nenhuma partida até o momento. Marcos Souza vai colocar na tela agora os jogos da próxima rodada, rodada de número 8, que vai acontecer no final de semana, fechando na segunda-feira. No sábado, 4 da tarde, teremos Fortaleza e Juventude. Também no sábado, às 6h30, Mirassol e Corinthians. Às 6h30 também do sábado, Grêmio e Red Bull Bragantino e Vitória e Vasco. Ainda no sábado, só que às 21 horas, jogaço de bola, Flamengo e Bahia. Esse eu não perco nada, vai ser um grande jogo aí e vou acompanhar com certeza. No domingo, 16 horas, Sport e Cruzeiro. No domingo também, só que às 17h30, teremos o Palmeiras enfrentando a equipe do São Paulo. Clássico paulista aí também, um jogo muito bom de se acompanhar. No domingo, 17h30, teremos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando o Fluminense. No domingo, às 8 da noite, Botafogo e Internacional. Um jogo também bom de se acompanhar. Teremos bons jogos aí nessa rodada de número 8.
E fechando a rodada 8, na segunda-feira, 8 da noite, teremos Santos e Ceará, pra gente saber aí quem vai terminar na liderança, quem vai terminar na zona de rebaixamento ao final da rodada de número 8 da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos o fechamento da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 4. Faltavam 2 jogos para fechar. O CSA corria o risco de ser ultrapassado, perder mais uma posição. Já perdeu 2 nessa rodada, 2 posições. Poderia perder mais uma, mas aí deu sorte. A equipe do São Bernardo não venceu e com isso o CSA não perdeu posição. Então tivemos aí, tá na tela, os 2 jogos de ontem. São Bernardo e Londrina ficaram no 0-0 e o Figueirense perdeu em casa para a equipe do Caxias por 3-2. O Figueirense está fazendo a pior campanha aí da Série C. Tá ruim a situação do Figueirense, acabou perdendo em casa para o Caxias por 3-2. Classificação na tela, a gente vê que o CSA não perdeu posição, tá aí na 10ª posição com 5 pontos até o momento. Rapidamente, só passando aí a posição, Ituano é o primeiro, Ponte Preta o segundo, Maringá o terceiro, Caxias o quarto, Londrina o quinto, Brusque o sexto, Tombense o sétimo, Ipiranga o oitavo. O nono é o Botafogo da Paraíba, o 10º é o CSA com 5 pontos. Se a gente tá dando uma olhada aí com calma, o CSA está a 1 ponto do G8 e está a 2 pontos do Z4. Então o CSA vai precisar acordar aí. A gente tá bem no começo, 4 rodadas apenas, mas está tudo muito embolado. Qualquer pontinho a mais que o CSA tiver faz com que ele possa subir bem na tabela, ou se ele não vencer na próxima rodada, ele corre o risco, inclusive, de entrar na zona de rebaixamento. Por isso que é importante o CSA vencer o jogo contra o Maringá, que será no final de semana. Dando sequência, 11º é o São Bernardo, 12º Retrô, 13º Floresta, 14º Itabaiana, 15º Guarani, 16º Confiança, 17º ABC, 18º Náutico, 19º Anápolis e o 20º é o Figueirense, como eu disse, está fazendo a campanha pífia aí, só 1 ponto somado em 4 jogos, situação difícil do Figueirense. Agora, para a gente fechar por hoje, eu vou falar da Libertadores e da Sul-Americana. Teremos equipes brasileiras em campo hoje por essas 2 competições e o Marcos Souza, com sua competência, vai colocar na tela aí para a gente acompanhar. Hoje teremos o Carabobo enfrentando a equipe do Botafogo. O Botafogo vai enfrentar o Carabobo fora de casa. Esse jogo às 19 horas, 7 da noite. Para quem quiser acompanhar, o jogo será transmitido pela ESPN. Também às 19 horas, o São Paulo do Marcos Souza vai jogar contra o Aliança Lima do Peru. Esse jogo também às 19 horas e transmitido também pela ESPN. Às 21h30, teremos Fortaleza e Colo-Colo do Chile. Esse jogo será transmitido apenas pelo canal Paramount. Então, pela Libertadores, teremos 3 equipes brasileiras em campo. Pela Sul-Americana, teremos 2 equipes brasileiras em campo. Às 19 horas, teremos Vitória e Defensa e Justiça. Esse jogo, às 19 horas, transmitido apenas pela ESPN. E quem também entra em campo às 21h30, a equipe do Corinthians enfrenta o América de Cali. 21h30, jogo transmitido pelo SBT e também pela ESPN. Quem quiser acompanhar aí, teremos 5 equipes brasileiras em campo, 3 pela Libertadores e 2 pela Sul-Americana. Vou acompanhar tudo aí e amanhã eu trago o balanço dessa rodada da Libertadores, que acontecerá hoje, amanhã e quinta-feira. Então amanhã a gente traz todo esse balanço. Por hoje é só, meus amigos, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Amanhã estou de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!